Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de química. A questão de hoje é a questão número 6 da FUVEST 2026, segunda fase. Ou seja, já resolvemos aqui todas as questões, as 6 questões da FUVEST 2026, segunda fase, certo? Essa questão ela é bem interessante, ela contextualiza aqui a parte de petróleo com um gel para você retirar petróleo do meio ambiente, por exemplo, da água, e então ela vai abordar os temas de reações de combustão, e aí mais especificamente nós vamos falar de combustão incompleta, e também interações intermoleculares, ok? Então, vindo aqui para a questão, temos o seguinte. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos predominantemente apolares, e seu derramamento no oceano traz grandes prejuízos do ponto de vista ambiental e econômico. Quando há derramamento, deve ser feita a contenção do material seguida de limpeza, que pode ocorrer por meio da queima controlada, autorizada no Brasil em 2017. Okay? Então, petróleo é um líquido inflamável, então, quando você tem o derramamento, você vê que eles colocaram aqui uma contenção para o petróleo não se espalhar. E aí, a hora que ele está contido dentro de uma certa área, eles pegam e colocam esse petróleo para queimar. Tá certo? É isso que está mostrando aqui. Está falando que isso agora é autorizado desde o ano de 2017. Ok? Então já fazem 9 anos. E aí, pergunta vai vir em cima de petróleo, de combustão, de interações intermoleculares. Então, uma questão aí, bem voltada para a parte de química geral. Ok? Então, o que ele vai perguntar no item A? A figura mostra a queima controlada de um derramamento de petróleo, tá? Tem a contenção aqui, então ela já está controlada. Explique o que pode ocorrer em uma combustão para gerar uma grande quantidade de fuligem, como a exibida na foto. Ok? Então você vê aqui que ele está queimando e está surgindo aqui, né? Está saindo aqui uma fuligem bem escura, bem preta. O que é essa fuligem? Então, por isso que a gente relaciona agora essa parte com a química geral. Ok? Então, a gente está falando aqui sobre reações de combustão. Então, nós temos 3 tipos de reação de combustão. Nós temos a combustão completa e a combustão incompleta. Então, quando a gente aborda esse tema, a combustão completa, o que ela aborda? Toda a combustão completa gera CO2 e água. Tá? Isso é uma coisa que você tem que saber. Então, quando a gente vem aqui, vamos pegar o metano, tá? Embora o metano seja um gás, mas para vocês entenderem a ideia que vai ajudar nós a explicarmos o que ele está nos perguntando. Então, vamos pegar o metano aqui, CH4, que é um gás. Aí, toda a reação de combustão aqui, você vai ter o oxigênio, que é o comburente. E aí, toda a reação de combustão completa gera CO2 gasoso, mais água aqui, também gasosa. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai balancear. Mas vamos colocar aqui a combustão incompleta. E quando se trata da combustão incompleta, o que nós temos? Aí nós podemos ter 2 casos. Da combustão incompleta, e a gente vai usar o metano para todo mundo. Para vocês verem aqui, uma das coisas que vai justificar a nossa resposta. Então, aqui, como é combustão, o O2 também vai estar em tudo. Então, você vai ter um composto orgânico, e o petróleo tem vários aqui compostos orgânicos, é uma mistura de compostos orgânicos. O que predomina são compostos orgânicos de elevada massa molar, porque as cadeias carbônicas são grandes. Tá? Então você leva, consequentemente, a ter uma grande massa molar desses componentes aqui no petróleo. Tá? A gente está pegando o metano, que seria o hidrocarboneto mais simples que se tem. Aí, só que na combustão incompleta vão ter 2 casos. Eu posso gerar o CO e água. Tá? E eu posso ter mais um caso na combustão incompleta, aonde que é o que vai justificar aqui essa questão. Vê que os reagentes eles são os mesmos para todos. Só que eu posso gerar carbono mais água.
ok? Então, 3 reações, 2 tipos. A combustão completa gera CO2 e água. Isso é uma coisa que você tem que ir para o vestibular sabendo. Combustão completa e combustão incompleta. E o que cada um gera? Combustão completa gera CO2. A combustão incompleta ela pode gerar o monóxido, que é o CO, monóxido de carbono, ou o carbono aqui, ó. E aí a gente chama atenção para quê? Ó, aqui você está gerando um produto que é sólido, enquanto que aqui esses dois são gases, ok? Então, isso é uma coisa importante e isso aqui vai justificar a fuligem, porque aqui eu gero o carbono elementar, eu estou gerando carbono. Então, essa fuligem aqui não é um gás, isso aqui não é um gás. Isso aqui é carbono, tá? É um material particulado. Se você coletar isso aqui, depois você vai ver que ele vai para baixo, ele vai dar uma decantada, certo? Você vai ver que vai ficar toda uma fuligem. Isso indica que você não tem gás, que você tem aqui um material que é sólido, então você tem aqui o carbono, tá? E aí vamos balancear isso aqui para justificar uma ideia que a gente também vai colocar na resposta, tá? Então a gente precisa balancear. Tem um carbono, beleza, aqui vai ficar 1, só que eu tenho 4 hidrogênios, então aqui eu preciso colocar um 2. Aí fiquei com 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4. Agora eu balancei os oxigênios. Então aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui eu fiquei com 2 oxigênios. Então eu tenho 4 oxigênios do lado dos produtos, então preciso colocar um 2 aqui, porque 2 vezes 2 dá 4 oxigênios do lado dos reagentes, tá? Quando eu balancei a segunda equação, que já é combustão incompleta, então, um carbono de cada lado, beleza, só que eu tenho aqui de novo os 4 hidrogênios. Então, eu preciso colocar um 2 aqui na frente da água, para ficar com 4 hidrogênios. E aí eu fiquei com 2 hidrogênios aqui, só que só tem um hidrogênio aqui. Então, aqui eu tenho 3 hidrogênios. Então, que número eu coloco aqui? Eu coloco o número fracionário. 3 sobre 2. Porque 3 sobre 2 dá 1,5, isso aqui dá 1,5. 1,5 vezes 2 dá 3, tá certo? Então, ela está balanceada. E quando eu venho aqui para o último balanceamento, novamente, um carbono de cada lado já está, 4 hidrogênios. Coloco um 2 aqui na frente da água. E aí fiquei aqui só com 2 oxigênios. Aqui, como é carbono, você não tem oxigênio aqui. Então, apenas você balanceia o lado dos reagentes com o oxigênio da água. Então, eu tenho 2 oxigênios aqui. Então, aqui já tem 2, então aqui o coeficiente seria 1. O que a gente analisa aqui, ó? 2, 1,5, 3 sobre 2 é 1,5, né? A gente está analisando os coeficientes estequiométricos. 2, 1,5 e 1. Ou 4 oxigênios, 3 oxigênios, 2 oxigênios. A quantidade de oxigênios ela está diminuindo quando eu saio da combustão completa e chego até a combustão incompleta que me gera carbono. Ok? Então, isso aqui ajuda a gente a justificar. Quando eu tenho uma combustão incompleta e eu estou gerando carbono, eu tenho essa fuligem aqui, o que isso me indica? Que a minha disponibilidade de comburente, ou a minha disponibilidade de O2 para a combustão, ela é menor. Então, se eu tenho uma baixa quantidade de oxigênio nessa combustão, ou numa combustão, é bem provável que pode ser um dos fatores que eu tenha a combustão incompleta. E aí, se eu tenho aí baixa disponibilidade de oxigênio, se eu tenho elevada massa molar, são compostos que são mais difíceis de entrarem em combustão, e também se eu tenho uma temperatura menor, esses são fatores que me levam, né, que favorecem aí a combustão incompleta. Tá certo? Então, tudo isso está favorecendo para que eu tenha a combustão incompleta. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, pegar aqui uma caneta branca, imagina que aqui eu tenho aqui o petróleo, tá? Então, eu tenho uma camada de petróleo aqui, então aqui eu tenho a água, aqui eu tenho uma camada de petróleo, e o oxigênio do ar, ele está em contato aqui. Ele está entrando em contato com essa camada de petróleo apenas por um lado, ok? Então, se eu tenho aqui eu tenho água, por exemplo, e aqui eu tenho uma camada de petróleo, aqui de hidrocarboneto, o oxigênio só está em contato
com essa camada por um lado. Então, se eu tenho aqui um contato menor com o oxigênio do ar, isso faz com que eu tenha menos oxigênio. Se eu tenho menos oxigênio, então, isso com os outros fatores, uma temperatura menor e também grandes cadeias carbônicas, isso me favorece com que eu tenha uma combustão incompleta. E é isso que a gente vai responder para o pessoal da banca da FUVEST. Tá? Então, explique o que pode ocorrer em uma combustão para gerar uma grande quantidade de fuligem. Então, é tudo isso que a gente vai justificar. Então, menor quantidade de comburente, que é o O2, tá? Você tem lá menor temperatura, cadeias carbônicas longas, ou seja, você vai ter uma elevada massa molar, o que torna mais difícil de você ter a combustão no composto orgânico. Então, tudo isso junto favorece a combustão incompleta. Tá certo? E é isso que a gente vai responder para o pessoal da FUVEST. Então, a resposta ficou o seguinte. A fuligem é constituída majoritariamente por carbono elementar, que é o que eu coloquei aqui, o carbono elementar, ok? Que é o carbono na sua forma sólida. E é formado em processos de combustão incompleta. Pronto. Então, vi como era importante a aula sobre reações de combustão. O petróleo é composto principalmente por hidrocarbonetos de cadeias longas e elevada massa molar. Tá? Então, se você tem uma cadeia longa, consequentemente, você vai ter uma elevada massa molar, como a gente comentou. Em um derramamento no oceano, esses hidrocarbonetos formam uma camada superficial apolar sobre a água. Sabe que petróleo e água não se misturam. A água é polar, os hidrocarbonetos são apolares, porque eles têm uma pequena diferença de eletronegatividade. Então, por isso que eles têm uma baixa polaridade na água, eles não se misturam com a água, por isso que eles são apolares, tá? O que dificulta o contato do combustível com o oxigênio do ar, essencial para a combustão completa. Então, como eu falei, você tinha lá, aqui é a água, você tem aqui uma camada, uma fina camada com esse petróleo. Então, você tem aqui o contato com o oxigênio do ar apenas por um dos lados. Então, você tem uma disponibilidade de comburente menor e isso favorece aí a combustão incompleta, ok? Assim, condições como insuficiência de comburente, temperatura inadequada e presença de cadeias carbônicas longas favorecem a combustão incompleta dos hidrocarbonetos, resultando na formação da fuligem, certo? Então, essa daqui foi a resposta, tudo isso a gente explicou aqui nesse slide aqui, pelo balanceamento, e o balanceamento ajuda você a explicar algumas coisas dentro da química, como por exemplo, por que o etanol ele polui menos do que a gasolina? E aí se você pega e faz a combustão completa do C8H18, que seria a gasolina, o C2H5 OH, que seria o etanol, você vê que a gasolina gera 8 mols de CO2, enquanto que o etanol gera 2 mols de CO2. Então, isso justifica o etanol poluir menos. Então, a gente poderia ainda colocar essa equação de combustão incompleta, mostrando que gera carbono e água. E aí, eu colocaria isso também aqui no final dessa resposta. Tá certo? Colocando que o carbono é sólido. Ok? Então, um item interessante, um item que ia fazer você pensar um pouquinho sobre esse assunto. Então, quando eu dou aula sobre essa parte de combustão incompleta e incompleta, quando vai falar da fuligem, eu geralmente comento sobre lá, ó, você vê na rua um ônibus ou um caminhão, ou mesmo um automóvel, né, um carro, soltando aquela fumaça preta. Isso mostra que o motor está desregulado, porque ele não está queimando de forma eficiente o combustível. Então, você tem a geração daquela partícula, daquela fumaça preta, que na verdade aquilo é carbono, aquilo não é um gás, okay? Você está vendo ela, por isso que aquilo lá, e se você deixar aquilo decantar, se você deixar aquilo parado por um tempo, você vai ver que vai formar uma fuligem preta. Ou se você pega aquele experimento clássico, que você pega uma vela, e aí você tem a vela com aquela chama amarela. Aquela chama amarela mostra que a combustão é incompleta. Okay? E aí você pega um pires branco, por exemplo, coloca em cima da chama, você vê que fica uma fuligem preta também nesse pires. Tá certo? Isso são partículas de carbono. Tá certo? Então, com certeza, aí você deve ver isso. Isso é um assunto bem comum dentro do ensino médio, geralmente no primeiro ano do ensino médio.
Ok? Então, vamos lá para o item B agora. Ele vem aqui, ó. Tem um texto introdutório para os dois próximos itens, o B e o C. Outra possibilidade para a limpeza do derramamento é a remediação química, como a realizada por gelificantes, que não poluem a atmosfera. Então, a vantagem. Por exemplo, um derivado do manitol, com cadeias carbônicas laterais, pode atuar como gelificante. Então, manitol aqui é um tipo de açúcar, um carboidrato, ok? Quando uma solução aquosa dessa espécie é adicionada a um meio não aquoso, como petróleo, por exemplo, ligações de hidrogênio entre as cadeias do gelificante são estabelecidas. Tá? Então, você tem aqui o derivado do manitol, tá? Antes da gelificação. Aí você tem aqui ó, um R, que pode ser uma cadeia carbônica, pode ser um carbono, 2 carbonos, ou quantos carbonos eu conseguir colocar nessa cadeia lateral de carbonos, tá certo? Ela tem tanto aqui quanto aqui. E aí você tem aqui esse cara sendo colocado num meio não aquoso, e aí você tem a estrutura do gel formado, tá certo? É isso que ele está falando aqui, ó. Com o petróleo, ligações de hidrogênios entre as cadeias do gelificante são estabelecidas promovendo a formação do gel. Então, aqui, ó, aqui são interações intermoleculares, não isso aqui. Isso aqui está ligado com a representação da molécula em 3 dimensões. Quando você tem essa cunha tracejada, significa que essa parte estaria para trás do plano da tela, por exemplo. E quando você tem essa cunha cheia, imagina que isso aqui estaria para frente da tela. Tá certo? Então, aqui você tem a representação das ligações de hidrogênio. Ok? Então, vamos lá. Ó. Aqui, né? Então, aqui, onde você tem essas linhas tracejadas, você tem as ligações de hidrogênio. Okay? Que foram formadas quando é colocado no meio não aquoso. A gente vai discutir isso, que ele vai perguntar. O gel formado pode interagir com o petróleo, resultando em um gel impregnado de óleo que pode ser facilmente separado e fisicamente removido do oceano. Ok? Então, ele dá a explicação aqui. Aqui é ele em água, e aqui é quando ele é colocado num meio não aquoso, como o petróleo. E é isso que a gente vai discutir nesses 2 itens que faltam. Ok? Então, não vou falar muita coisa aqui para a gente discutir a seguir. Então, aqui eu dei uma ampliada, tá? Então, onde você tem essas linhas pontilhadas aqui, ó, são as ligações de hidrogênio. Então, aqui é uma hidroxila, e aí você tem a interação desse hidrogênio com o par de elétrons desse oxigênio. Aqui é uma hidroxila, aqui você tem a ligação de hidrogênio, desse hidrogênio interagindo com o par de elétron desse oxigênio. Que é a mesma coisa. Aqui você tem a hidroxila, aqui você tem a ligação de hidrogênio, e aqui você tem a ligação de hidrogênio com esse par de elétrons do C-O. Tá? Então você está vendo que os oxigênios da hidroxila interagem e o C-O também interagem aqui. O oxigênio do C-O interage por quê? Porque o oxigênio tem 2 pares de elétrons não ligantes. Certo? E aí você tem isso daqui, é o gel. E aí vai vir perguntas em cima dessa representação que a gente vai ver agora. Tá? Então o que ele vai perguntar no item B? Dada a molécula de gelificante desenhada na folha de respostas, então isso aqui é o que está na folha de respostas, tá? Dei um recorte e coloquei aqui. Circula em sua estrutura quais partes interagem predominantemente com os compostos que constituem o petróleo. Então, dessa parte aqui, dessa estrutura, que parte que interage com o petróleo? A gente vai discutir isso agora. E aí ele vai fazer outro questionamento. Quando se diminui a quantidade de carbonos dessa cadeia lateral, esse daqui era aquele grupo R, tá? Lembra que aqui tinha esse grupo R? Então, você vê, ó, vem até o C-O. Depois do C-O, vem cadeia carbônica, que você pode colocar quantas você achar necessário, tá? Então, ó, depois do C-O, isso aqui é o grupo R. Depois do C-O, isso aqui é grupo R, tá? Então, ele fala, quando se diminui a quantidade de carbonos da cadeia lateral, essa daqui é a cadeia lateral, ok? Da molécula desenhada na folha de respostas de C7H15, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E aí você tem 3 hidrogênios aqui, 2 aqui, 2 aqui, então isso aqui dá C7H15. Então aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá com C7H15 desenhado. Só que ele fala, quando você diminui
de C7H15 para C3H7, a eficiência de remoção do petróleo é maior, menor ou igual? Tá? Então, se eu diminuo aqui de 7 carbonos de cada lado para 3 carbonos de cada lado, ele fala, isso daqui é melhor, pior ou continua a mesma coisa para eu remover o petróleo que está no oceano. E ele fala, justifique sua resposta com base nas interações intermoleculares. Tá? Então, a gente vai discutir toda essa ideia aqui agora. Então, vamos lá. Bom, aqui eu tenho C7H15. Tá? C7H15, C7H15. Essa parte aqui é C7H15, essa parte aqui é C7H15, tá? Então, primeiro, essa parte aqui que interage com o petróleo. Então, isso aqui é que eu tenho que circular, tá? Ele fala aqui, circule em sua estrutura quais partes interagem predominante com os compostos que constituem o petróleo. Então, o petróleo, como a gente já comentou, é um composto apolar, é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, essa parte aqui também só tem carbono e hidrogênio. Essa parte aqui também só tem carbono e hidrogênio na molécula. Então, essa parte aqui é a parte apolar da molécula. Essa parte é apolar, essa parte é apolar. Certo? Então, é essa parte aqui que interage com o petróleo. É isso que a gente vai circular. Tá? E aí, só que já vamos pegar a ideia para responder tudo. Tá? Pegar a ideia já para responder tudo. Quando eu pego e diminuo de C7H15 para C3H7, eu vou ficar com 1, 2, 3 carbonos. Ou seja, ele está tirando aqui 4 carbonos. Está tirando aqui, ó, 1, 2, 3. Está tirando 4 carbonos. Quando você tem lá uma interação entre moléculas apolares, que tipo de interação intermolecular tem? Dipolo induzido, dipolo induzido. Ou interações de Van der Waals. Tá? Então, quando você diminui de C7H15 para C3H7, a eficiência da remoção ela vai ser menor. Por quê? Porque quanto menor carbonos você vai ter nessa parte agora, menor vai ser a interação dessa cadeia lateral com as moléculas do petróleo, dos hidrocarbonetos que constituem o petróleo. Então, a eficiência ela vai ser menor. Por quê? Como diminui, você está diminuindo o caráter apolar da molécula, você está passando de 7 carbonos para 3 carbonos, você está diminuindo o caráter apolar dela, ou seja, você está tornando ela mais polar, porque essa parte aqui, ó, que tem oxigênios, é uma parte polar. Tá? Essa parte aqui é uma parte polar, e quanto mais carbonos você colocar na cadeia lateral, mais um caráter apolar você vai ter nas cadeias laterais. Como você está diminuindo a quantidade de carbonos que são apolares na estrutura, você diminui esse caráter apolar da molécula. Se você diminui esse caráter apolar, você diminui a interação com os hidrocarbonetos do petróleo. Então, como você diminuiu a parte apolar, você diminuiu também a interação que essa cadeia lateral podia realizar com as cadeias de hidrocarbonetos do petróleo. Então, você tem um enfraquecimento das interações de Van der Waals. Tá? Você vai ter se você diminuiu, você vai ter menor interação entre essas cadeias. Tá? Então, você está diminuindo aí o seu caráter apolar, ou seja, você torna uma molécula mais polar, então ela vai interagir menos com os hidrocarbonetos que são apolares, tá? Então, com isso, a remoção do petróleo vai ser menos eficiente, você está perdendo eficiência nesse processo, e a atração intermolecular entre o gelificante e o petróleo vai ser menor, tá? Porque você viu aqui que ele mostra que a interação, então, do gelificante com o petróleo vai ser menor, porque você está diminuindo essas cadeias laterais. Então, a interação do gelificante com o petróleo vai ser menor. Tá? E com isso, o gel ele se torna menos estável e menos impregnado com o petróleo. Tá certo? Então, você vê que uma coisa vai levando a outra. A hora que eu diminuir aqui de C7H15 para C3H7, estou diminuindo a quantidade de carbonos, eu diminuo as interações de Van der Waals,
ok? Se eu diminuo as interações de Van der Waals, essa cadeia lateral interage menos com o petróleo. Se ela interage menos com o petróleo, eu perco a eficiência de remoção desse petróleo do oceano, tá? E com isso eu tenho um gel que é menos estável e também esse gel, no fim, ele vai estar menos impregnado com petróleo, ele vai limpar menos, tá certo? Ou seja, eu vou gastar mais gel para limpar uma mesma quantidade de petróleo do que se eu tivesse uma cadeia com 7 carbonos, tá certo? Então, tudo isso você conseguia pensar em cima dessa estrutura, tá? Você fez questões sobre esse assunto e sabe que se você está diminuindo a cadeia carbônica, você tem uma interação menor entre compostos apolares, tá certo? Porque aqui, por que aqui é apolar? Né? Por que aqui eu falei que era polar? Porque aqui você tem vários grupos de oxigênio que são bem eletronegativos e aí podem interagir com compostos apolares, por exemplo, como a água, tá? Que a gente vai usar isso depois agora de resposta no item C também. Agora, quando eu venho para cá, para essa parte que só tem hidrocarboneto, né? Imagina que aqui é um carbono e aqui são 2 hidrogênios. Aqui é um carbono e aqui são 2 hidrogênios. Então, como a diferença de eletronegatividade entre carbono é baixa, então você tem essas partes aqui que são apolares, tanto aqui quanto aqui. Então, quanto mais extensa você conseguir colocar essas cadeias laterais, melhor vai ser a interação com o petróleo, tá certo? E aí você consegue remover mais petróleo do oceano, tá? E você tem um gel que é mais estável, tá certo? Então, é isso aqui que era o que você tinha aqui colocar como pontos para responder para o pessoal da FUVEST, tá certo? E a minha resposta ficou a seguinte. Então, vamos lá. A redução do número de carbonos da cadeia lateral do gelificante de C7H15 para C3H7, está diminuindo essa cadeia lateral, diminui o caráter apolar da molécula, reduzindo sua área de interação com os hidrocarbonetos do petróleo, que foi o que a gente explicou, né? A gente tem 1, 2, 3, ela está vindo só até aqui agora, com essa remoção. Então, só isso aqui entra em contato com o petróleo, em vez de tudo isso aqui. Então, você está perdendo área de interação, tá? Como consequência, ocorre o enfraquecimento das interações de Van der Waals, né? Se você está diminuindo a sua área de interação, você está diminuindo a força dessas interações, que são predominantes em espécies apolares. Assim, a eficiência da remoção do petróleo é menor, se você tem uma interação menor, né? Você vai ter uma eficiência menor de remoção, uma vez que a atração intermolecular entre o gelificante e o petróleo é menos intensa, dificultando a formação de um gel estável impregnado de óleo passível de remoção, certo? Então, respondemos aqui tudo que ele está pedindo, tá? E aí ele pedia também para circular a parte que era apolar, a gente circula essa parte aqui. Então, aqui é uma região apolar e aqui é a outra região que é apolar, tá certo? Que é o que ele falava aqui, ó. Circule em sua estrutura, que já estava desenhada na folha de respostas, as partes que interagem predominantemente com o composto que constitui o petróleo. Então, a parte que interage com os constituintes do petróleo é a parte apolar. Por isso que se você diminuir essa parte, você está diminuindo a interação com o petróleo, a área de interação com o petróleo, e a remoção é menos eficiente. Tá certo? Então, uma perguntinha também bem interessante nesse item B, tá? Bem tranquilo de se responder, não tinha segredo nenhum essa resposta. Ok? E aí vamos lá para o último item, que é o item C. Vamos lá agora. Então, vamos ler aqui agora o item C. Explique, com base em interações intermoleculares, por que a molécula de gelificante em água não está na forma gelatinosa, que é formada apenas quando o gelificante entra em contato com o óleo. Então vamos lá. Aqui eu tenho só o manitol antes da gelificação. O que está acontecendo aqui? Ele fica a molécula do gelificante em água. Então imagina que esse cara está em água. Quando esse cara está em água, o que vai acontecer? Essas hidroxilas e esses oxigênios aqui, que tem pares de elétrons não ligantes, eles vão interagir com a molécula de água, ok? Por ligação de hidrogênio, que é uma interação forte, tá? Então, como você tem água em volta, imagina que tudo aqui está em volta por água.
tá? A água seria o solvente, então você tem muita água ao redor desses caras, e aí você tem ligação de hidrogênio ocorrendo entre esses hidroxilas e entre esses oxigênios, e aí você tem a solubilização desse cara na água, tá certo? Então, isso aqui é um ponto principal. E aí, como ele está em água, ele não vai formar o gelificante, ok? Porque a água que está aqui em volta. A partir do momento que você pega e coloca esse cara em contato com o óleo, por exemplo, o que acontece? Você está vendo que em contato com o óleo, ele explica isso naquele texto. Quando você coloca ele no óleo, ocorre a interação entre as moléculas do manitol, tá? Então, isso aqui é o gel. Por quê? Porque como você está colocando isso aqui no meio que é apolar, e aí essa parte aqui ela é polar, essa parte polar tende a interagir com a parte que é polar de outras moléculas. Então, por isso que é interação intermolecular. Aqui é uma molécula, aqui é outra molécula, aqui é outra molécula. Isso vai ocorrer muitas e muitas e muitas vezes. Imagina quantas e quantas moléculas você tem lá. Então, como aqui você tem aqui a parte polar, que a gente tinha discutido aqui, a cadeia lateral que era apolar. Mas essa parte aqui, por ter vários grupos oxigênio, é a parte polar. Então, como você está colocando isso no meio que é apolar, o que tende a acontecer? Esses caras eles vão interagir entre si por ligação de hidrogênio. E aí você tem a formação do gel, tá? Porque aí esse cara, ele se interage entre si por ligações de hidrogênio, que é o que a gente vê aqui, ó. Aqui são as ligações de hidrogênio. Então, esses caras interagem fortemente por ligações de hidrogênio, tá? E aí, esses caras vão formar o gel, vão formar uma estrutura, tá? E aí, as cadeias laterais começam a interagir com o petróleo que está ao redor, tá certo? E aí, é dessa forma que você vai ter aí a eliminação, depois a retirada, a facilidade depois de você retirar esse gel que já vai estar impregnado com o petróleo por essas cadeias laterais, tá? Então, o que faz com que você tenha a formação do gel é que quando você coloca no meio não aquoso, tá? Você tem a interação intermolecular entre as moléculas de gel, entre as moléculas do manitol para formar o gel, e aí com isso essas cadeias laterais fazem o papel de atrair a parte apolar, que é o óleo, tá certo? Então, é isso que a gente vai responder para o pessoal da FUVEST. Também o item bem tranquilo, tá certo? Então, quando a gente vem aqui, ó, então, explique com base em interações intermoleculares. A gente vai falar sobre aqui as interações intermoleculares que estão sendo formadas, porque a molécula de gelificante em água não está na forma gelatinosa, porque a água está ao redor dela. Então, a água que faz ligação de hidrogênio com o manitol, tá? Agora, que é formada apenas quando o gelificante entra em contato com o óleo, tá? Então, aí quando está em contato com o óleo, eles interagem entre si, e aí essa interação entre si forma o gel, e as cadeias laterais é que interagem com o petróleo, que também é apolar, tá? Então, eu coloquei assim: o manitol possui diversos grupos hidroxila em sua estrutura, os quais estabelecem ligação de hidrogênio. Então, utilizando aqui as interações intermoleculares para justificar. Isso é bem mostrado aqui, ó. Tá? Aqui você tem ligação de hidrogênio, aqui você não tem. Aqui a ligação de hidrogênio é entre moléculas de manitol, aqui a ligação de hidrogênio vai ser entre moléculas de água, tá? Mantendo o composto solubilizado no meio aquoso e impedindo a formação da estrutura gelatinosa. Agora, quando o gelificante entra em contato com o óleo, o que acontece? Eles interagem entre si por ligação de hidrogênio. Quando o gelificante entra em contato com o óleo, então aqui a ligação de hidrogênio em água é com a molécula de água em manitol. Quando eles são colocados em contato com o óleo, a interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio ocorre entre as moléculas de manitol. Então, quando o gelificante entra em contato com o óleo de caráter apolar, a atuação da água por meio de ligações de hidrogênio é significativamente reduzida, tá? Significativamente reduzida. Nessas condições, passam a predominar as interações intermoleculares entre as próprias moléculas de gelificante, favorecendo sua interação e resultando na formação do gel, tá? Então, aqui você tem a interação intermolecular entre as moléculas
do manitol, mas você não tem a interação de ligação de hidrogênio entre o manitol e o óleo. O que você vai ter de interação entre o manitol e o óleo vai ser a interação do tipo Van der Waals, ou tipo de polo induzido, tá? Porque é essa cadeia lateral que vai interagir com a molécula do óleo, ok? Essa cadeia lateral, quanto mais apolar ela for, maior a interação com a molécula do óleo você vai ter, tá certo? Então, é isso que eu acabei respondendo aqui para o pessoal da FUVEST, tá certo? Então, uma questão que era a última que faltava da FUVEST 2026, essa última questão, bem interessante, tá? Você vê que ela cobra aí coisas de química geral, coisas que não são tão absurdas de serem cobradas, tá? Uma questão bem teórica, né? Os itens aqui, primeiro fala sobre combustão, tá? E os outros dois itens relacionam aqui parte de interações intermoleculares. Então, é um assunto bem recorrente, interações intermoleculares, tá? Se você está se preparando, se você vai se preparar aqui em 2026 para fazer a prova da FUVEST para 2027, é importante que você domine esse assunto de interações intermoleculares, ok? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, difícil, se conseguiriam fazê-la ou não, e eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química, e essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!